Oi pessoal, bom dia, aqui é o professor Antoniel. Continuando a nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar de estudo do gráfico de uma função afim. O primeiro ponto que a gente vai estudar no gráfico da função afim é quando é que essa função é crescente ou decrescente. Já vimos nas aulas anteriores, nas aulas de funções, que uma função crescente, quando você olha para o gráfico dela, ela está subindo da esquerda para a direita, né? Como se ela estivesse crescendo. E a decrescente, da esquerda para a direita, ela está descendo, ok? Então, nesses dois casos que nós temos aqui, ó, essa aqui é a função 100x, 100 vezes x, e aqui é a função g de x igual a menos 100x mais 6.000. Essa cresce, essa decresce. Eu já adianto para vocês que no caso da função afim, que é a forma geral dela, só recapitulando essa, né, ó, f de x igual a x mais b. Só lembrando, pessoal, que eu risco esse livro porque ele é meu, tá? Meu. Então vocês não é para estarem riscando os livros de vocês, porque no caso vocês terão que devolver eles ao final do ano letivo, não é isso? Então, função afim tem essa forma, ó, f de x igual a x mais b. Nesse caso aqui o b é zero, não apareceu a parte do b, a gente viu isso na aula passada. E aqui o b é 6.000, ó. Aqui já tem b. Aqui o a é 100 e o b é 0. Aqui o a é menos 100 e o b é 6.000. O que manda, pessoal, nessa parte de crescimento ou decrescimento da função afim, essa relação aqui com os coeficientes é exatamente com o coeficiente a, tá? Quando ele for positivo, a função cresce. Quando ele for negativo, a função decresce. A gente vai já ver isso nas próximas páginas. Aqui você vê só a relaçãozinha de crescimento dela, tá? Outra parte curiosa aqui, né? Se você perceber, essa função aqui ela representa o volume numa caixa d'água com o passar do tempo. No caso aqui você está enchendo a caixa d'água. Você liga uma torneira e vai enchendo ela. Com 1 minuto eu consegui encher 100 litros. Com 2 minutos consegui encher 200 litros. 3 minutos, 300 litros. Porque essa é a função. O volume é dado por 100 vezes a quantidade de minutos, certo? E o volume é dado em litros. Então, nesse caso aqui, ó, se você perceber, quando eu aumentar o x do 1 para o 2, o valor lá vai aumentar do 100 para o 200. Não é isso? Quando eu aumento o valor do x, por exemplo, do 2 para o 4, eu aumentei o x e o y, que é a função, foi do 200 para o 400. Também aumentou. Aumentei x, aumentou y, então isso garante que essa função ela é crescente. Outra forma de ver, tá? Ou você olha para o gráfico, ou então você olha para valores diferentes de x e para valores diferentes de y. Se o valor daquele x aumentou para outro valor, e o valor de f de x relativo àquele x, a imagem daquele x aumentou também para a imagem do outro valor, então a função é crescente. Aumentou aqui, aumentou x, aumentou y, então ela é crescente. É o caso da relação que a gente tem entre grandezas diretamente proporcionais. No caso da função decrescente, que é isso aqui, né? Ela decresce. Se você perceber, ó, o x aqui aumentou do 2 para o 4. O que foi que aumentou? O que foi que aconteceu com as imagens desses valores? A imagem do 2 era 5.800. E a imagem do 4 agora é 5.600. Ou seja, aumentou o x, porém o y foi diminuir. O que é que mostra isso? Uma função decrescente, tá? Porque enquanto um aumenta, o outro faz é diminuir. São grandezas inversamente proporcionais. Isso também é o que caracteriza uma função decrescente. Então já vimos duas formas de analisar se uma função é crescente ou decrescente. Você olha o gráfico, bem simples, né? Subindo, cresce, descendo, decresce. Ou então olha a variação no x e a variação no y. Se x aumenta e o y aumenta junto, crescente. Se o x aumenta e o y diminui, decrescente. Ok? Aqui tem uma parte legal também sobre o aproveitamento da chuva. Aconselho vocês a ler. Eu sempre aconselho vocês a ler essas partes
interessantes dos livros, pessoal, tá? A gente aprende muito com eles. Eu aprendi muito na minha época de aluno. Muitas informações simples, mas que nos acrescentam muita coisa. Aqui, nessa outra parte agora, pronto, aquilo que eu estava falando, ó. Quando eu tenho um x menor que outro e a imagem é menor. Aquilo que eu estava falando do x1 e o x2, ó. Eu usei o 2 e o 4 como referência. Do x1 aumentou para o x2, porque quem está à direita, quem está mais à direita é maior do que quem está mais à esquerda. O x1 é menor que o x2 e o f de x1 é menor que o f de x2. Então daqui para cá aumentou e daqui para cá também aumentou. Nesse caso aqui, aumentou do x1 para o x2, porque quanto mais para a direita eu estou aumentando, maior é o valor. Só que o f de x1 está acima do f de x2. Ou seja, aumentou daqui para cá e aqui fez foi diminuir, no caso ela é decrescente. Ó. Crescente, decrescente. Ok? Aqui ele tem uma explicação sobre o A. Se o A for maior que zero, a função é crescente. Se o A for menor que zero, a função é decrescente. O ponto importante que eu quero mostrar para vocês também é o zero da função afim. Esse zero também é conhecido como raiz, tá, pessoal? Raiz da função afim. O que é isso? É o valor de x que vai tornar o valor da minha função igual a zero. No caso dessa função aqui que ele está pegando, aquela função lá, a g de x, no segundo exemplo. Essa função ela trata a quantidade de água na cisterna em função do tempo em que uma bomba fica ligada. Certo? Só que no caso aqui dessa bomba, essa bomba está secando a cisterna, tá? Ela está descendo o nível da água. Por isso que o A é negativo. No caso aqui essa bomba não está enchendo, ela está secando, tá? Só voltando lá para a página. No caso aqui da primeira função, a bomba estava enchendo. Na segunda função, a bomba está secando, tá? Duas bombas diferentes, uma para encher e outra para secar. Então aqui agora, como é que eu poderia encontrar o zero dessa função? O zero ou raiz, o que é isso? É o valor de x que vai tornar a minha função zero. Vai zerar a minha função. Quando é que ela vai zerar a quantidade de água lá dentro? E a forma mais simples de você fazer isso é assim. Se eu quero zerar a função, pegar ela igual logo a zero. Então nesse caso aqui ele colocou o zero à esquerda, mas eu também poderia ter colocado o zero à direita, sim, certo? Igual a zero. E ter feito daqui para lá. Certo? Feito do primeiro membro para o segundo membro lá. Ter esquecido essa parte aqui que eu estou falando, não? Tinha ficado só assim. Então, quando você vai resolver essa equação agora, o 100x está negativo, vai para o primeiro membro positivo, fica aqui. E o 6.000 ficou no segundo membro. E o 100 está multiplicando, passa dividindo, 6.000 dividido por 100 dá 60. Depois de 60 minutos, depois de 1 hora, a minha cisterna que tinha 6.000 litros, se ela secar 100 litros por minuto, taxa de variação, lembra? Da aula anterior, isso aqui é quanto ela seca por minuto, ela vai secar 100 litros por minuto, então em 60 minutos ela vai ter esvaziado totalmente a cisterna, ok? De novo, como é que encontra o zero ou raiz de uma função? Pega a minha função, iguale, pega a função igual a zero. Quando você iguala a zero, você vai ter uma equação, e daí você resolve a equação, ok? Aqui ele até falou aqui, né? Essa parte aqui de translação do gráfico a gente já viu naquela aula do GeoGebra que eu coloquei para vocês. Estão lembrando dessa figura? Lembra que a gente fez figuras parecidas lá? Só para a gente não passar em branco, né? Aqui tem a função f de x igual a x. E aqui ele tem as outras funções que no gráfico elas ficam paralelas a essa f de x, ou seja, a h de x também ela é igual a x, e a g de x também é igual a x, só que não apenas igual a x. A h de x é igual a x, como está passando lá no y no valor menos 2, é porque o b vale menos 2. Então ela é h de x menos 2.
E a G está passando no eixo Y lá no valor 3. Então é 3 positivo. Aqui 2 negativo, aqui 3 positivo. Então é x mais 3. Ok? Tá aqui, ó, as funções, ó, f de x, a h de x e a g de x. Ok? Aquilo que a gente viu lá na aula passada, né? Na aula do GeoGebra, que foi na aula passada também. Que ao passo que eu for mudando o b, o gráfico vai subir ou vai descer mantendo a mesma inclinação. A inclinação vai ser a mesma. Todos possuem a mesma inclinação aqui, porque todos possuem o mesmo valor do A, né? Que é o coeficiente angular, nesse caso a gente chama ele. E vamos ver aqui a questão de proporcionalidade. Lembrando que tudo que eu estou falando, vocês têm que ler o livro para entender até melhor o que eu estou falando, tá? Por isso que eu uso o livro de vocês como referência. Por isso que eu não estou apenas dando uma aula como aquelas que eu coloco lá nos links de videoaulas no YouTube de outros professores, certo? Vocês têm que estar lendo para poder entender melhor o que está escrito no livro de vocês. É por isso que eu estou gravando essas aulas. Porque aula por aula a gente tem vários lá no YouTube sobre esses assuntos. Proporcionalidade e função linear. A função linear, pessoal, ela é caracterizada por ela passar na origem. O gráfico dela sempre passa na origem. Certo? Exatamente como essa função aqui, f de x igual a x. Ela passa na origem. A função identidade que a gente também viu na aula passada. A função f de x igual a x ela seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Já que eu estou com lápis, tá melhor que eu possa apagar depois. Mas eu acredito que a função f de x igual a x, o gráfico dela seria mais ou menos esse aqui. Estão vendo como é que ele passaria aqui? Esse vermelhinho aqui é f de x igual a 3x, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui ela, ó. Ou seja, a inclinação dela é maior. Enquanto aqui f de x igual a x, que aqui no caso tem 1, né? O a é 1. Aqui f de x igual a 3x. Ou seja, aumentou o coeficiente angular. Se a reta estava nessa inclinação, eu também vai aumentar a inclinação aqui para cá. Ok? E isso aqui garante a ideia de proporcionalidade. Tudo bem? A ideia de proporção. Aqui os valores vão sendo triplicados. Na função linear, a gente nunca vai ter o valor do b. O b sempre vai ser igual a zero, tá? E é exatamente isso que vai garantir a ideia de proporcionalidade, uma ideia bem mais fidedigna. Tudo bem? Bem, pessoal, basicamente é isso. E eu volto já para responder as questões propostas para vocês. Lembrando que eu vou responder alguns itens, né, de algumas questões propostas para vocês. Bons estudos!